Segunda ameaça é com relação ao significado da crucificação de Cristo. Paulo pergunta: será que Paulo foi crucificado por vocês? Por que vocês estão dizendo eu sou de Paulo? É muito sério você dizer isso. Eu não fui crucificado por vocês. Quem foi crucificado por vocês foi o Senhor Jesus Cristo. Se vocês vão dizer que são de alguém, que a igreja toda diga: nós somos de Cristo e somos abençoados através dos líderes que Cristo levantou na igreja para nos abençoar. É essa a postura correta. Mas na hora que você diz eu sou de Paulo, Paulo está indignado. Ele diz: eu não morri por você não, meu filho. Quem morreu por você foi o Senhor Jesus Cristo. Se a igreja pertence a alguém, ela pertence àquele que por ela morreu e ressuscitou, que é o Senhor Jesus. E a última coisa, ele diz: ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Vocês foram batizados em nome de quem? O Senhor Jesus. Então vocês são a igreja de Cristo. Então para com isso de dizer eu sou de, eu pertenço a, eu dependo de, eu sou discípulo de. Porque, na verdade, só existe um Senhor, só existe um Mestre, que é o Senhor Jesus Cristo. Todos os outros que ele levanta, todas as pessoas que ele levanta na igreja para abençoar a igreja, são servos dele. Por isso está errado a própria concepção de grupos em torno dessas personalidades, fazendo comparações e com essa expressão tão forte, ameaçava a igreja, ameaçava o sentido da cruz e ameaçava inclusive o sacramento do batismo. Veja como é sério isso. Então, é muito sério isso. É muito sério, por isso Paulo, já profeticamente antevendo o que é que ia acontecer, ele diz aqui: olha, eu quando te veio não batizei ninguém. Eu não batizei ninguém. Para quê? Ele diz aí no verso 15, foi intencional, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Ainda tinha esse o risco do pessoal dizer: olha, esse grupo aí de Paulo é porque foram tudo batizados no nome de Paulo. Paulo tinha tomado todas as medidas cabíveis para evitar que a corrupção do coração humano alcançasse níveis e patamares como esse, o que nos ensina uma lição muito grande. O pastor tem que conhecer a personalidade humana. O pastor tem que saber como o ser humano funciona. O ser humano gosta de ídolos. Ele vive atrás de referenciais, ele precisa de gente para se mirar, para seguir, para acompanhar. Então, o pastor não devia estimular isso, ele não devia. Ao contrário, ele deveria tomar medidas exatamente para evitar isso. Por isso que eu fico, né, eu faço essa crítica, mas é claro, é uma autocrítica também. A gente vê ministérios que são construídos em torno da personalidade do pregador, em torno da pessoa dele. E é um ministério que gira em torno dele. E Paulo, ele chegaria ao ponto de nem batizar, se ele ao menos soubesse que isso daria oportunidade para o culto à personalidade, em torno da sua personalidade. Ele diz: eu fiz isso para que ninguém diga que foi batizado em meu nome, para que vocês não formassem um culto, ou que vocês não tivessem essa apreciação indevida pela minha pessoa. A vocês, queridos irmãos, que estão aqui, que nos ouvem, nos seguem pela internet, a transmissão, que apreciam e seguem pregadores. Eu quero dizer que não há nada errado, como eu disse. É bom que você tenha referenciais, é bom que vocês manifestem isso. Recentemente eu recebi um convite para escrever um endosso para a biografia, a vida do R.C. Sproul. Vai ser escrita pelo Stephen Nichols. É um livro que vai sair em inglês. E o pessoal lá da Ligonier, onde tive a oportunidade de ir algumas vezes, eles sabem o quanto Sproul foi influente na minha vida. Então, eles me pediram para eu escrever alguma coisa a respeito do meu testemunho de como a vida de Sproul me abençoou. Já escrevi, já mandei para eles, vai sair o livro, deve ser traduzido em português também, se Deus permitir. Sproul é o grande referencial teológico na minha vida. E eu dou graças a Deus pela vida de Sproul. Não concordo com tudo exatamente dele, mas eu aprendi muito com ele. E quando eu quero algum assunto, tem uma sistemática dele dessa grossura, não é? Não sei se está traduzido para o português, mas a sistemática dele dessa grossura, onde de vez em quando eu dou uma olhadinha, né, para ver se eu estou muito errado, né? Ou se pelo menos Sproul concorda comigo. Então não faz mal você ter isso. O problema é quando isso se torna de fato culto à personalidade, que gira briga com os irmãos, contenda com os irmãos, comparações e a falta de admitir a possibilidade de que Deus pode usar outras pessoas que não aquele seu pregador para trazer glória a Deus e avançar a verdade do Evangelho. Então pense nisso com moderação. E também aqueles queridos irmãos que valorizam retórica, eloquência, frases de efeito. Eu queria que vocês outra vez pensassem a respeito disso, né? Hoje em dia
a concorrência é muito grande, então há um apelo muito grande para a imagem, o visual, o som, o ambiente, tudo isso apela muito. Mas não deixe de ver, no meio de tudo isso, de fazer a pergunta, mas o que é que está sendo dito? Qual é o conteúdo? O que é que de fato está sendo transmitido? Porque o que salva é a verdade, e não a música, e não o som, e não a luz, e não qualquer outra coisa dessa. É a verdade que vai salvar. E, por último, para os meus colegas pastores, conhecedores do nosso coração, então, primeiro, cuidado com elogios. Elogios são uma bênção. Não vou dizer que eu não gosto. Gente, eu gosto de ser elogiado. Eu gosto mesmo. Eu confesso para vocês que de vez em quando, né, eu, depois de uma pregação minha, vai lá para o YouTube, ou vai lá para tudo mais, eu vou lá nos comentários para ver lá os elogios, né? Aí de repente tem um cara lá que diz, mas que droga, né? Aí eu fico abatido e tudo mais. E Deus tem que curar meu coração. Quem não gosta? Quem não gosta? Mas o livro de Provérbios diz que o homem é testado pelos elogios que ele recebe. Não é isso que diz o livro de Provérbios? Então, você quer ver o que está no coração de um homem? Dê popularidade a ele. Coloca ele em evidência, aí você vai ver o que está no coração dele. Vai ver. Aí vai aparecer a vaidade, a arrogância, o orgulho, olhar de cima para baixo e tudo mais. Então, colegas, o orgulho precede a queda. Precede a queda. Orar para que Deus dê humildade, especialmente se Deus deu a você alguma medida de sucesso. Pedir que Deus lhe dê, junto com ela, a humildade e a compreensão de que é somente a graça de Deus, nada mais, é somente a graça de Deus. E a segunda coisa, conhecedor da natureza humana, não provoque culto à personalidade, evite o mais que você puder. Não faça como Paulo, não dê margem para que haja esse tipo de coisa, porque no final vai acontecer algo que você não deseja, que é anular a cruz de Cristo. Segundo argumento, afinal, estou no verso 17, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. A razão pela qual, ele dá duas razões, não é? Pela qual ele não batizou lá em Corinto, a não ser aquelas exceções que ele menciona aqui, que ele lembra. A primeira é que ele não queria dar oportunidade para que os coríntios o cultuassem como se ele fosse mais do que ele era. Segundo, porque ele sabia que Cristo o havia chamado para pregar o Evangelho. Paulo era um plantador de igrejas, ele era um evangelista, ele é um missionário. Para você batizar novos convertidos, você precisava discipulá-los, você precisava treiná-los, e geralmente Paulo deixava isso para Apolo, para quem vinha depois, né? Paulo era um desbravador, ele ia começar a igreja, e depois então é que vinha todo o processo de discipulado e incorporação na igreja. Então ele estava muito consciente qual era a missão dele. Mas aí quando ele diz que Cristo o chamou para pregar o Evangelho, ele acrescenta uma frase enigmática, a menos que a gente tenha tido essa explicação que eu dei no começo a respeito do apreço dos coríntios por retórica. Ele diz, não com sabedoria de palavra. Cristo me chamou para pregar o Evangelho, mas isso não quer dizer que eu vou pregar o Evangelho de qualquer jeito, porque existem algumas formas que não se coadunam com o conteúdo. Você não pode pregar o Evangelho de qualquer forma. Cristo me chamou para pregar o Evangelho, mas não com sabedoria de palavra. O que é sabedoria de palavra? Retórica. É o termo que Paulo vai usar consistentemente aqui para se referir ao método dos filósofos e dos sofistas daquela época. Você usar sabedoria de palavra, ou seja, você escolher sabiamente as palavras com o objetivo de persuadir artificialmente, convencer, mover o coração das pessoas. Paulo disse que isso anularia a cruz de Cristo. Por que é que um pregador que estuda, que capricha no visual, no sonzinho, no ambiente, tudo foca nele, na imagem, no som, por que é que esse tipo de pregação anula a cruz de Cristo? Porque o foco é no pregador e não em Jesus Cristo. Então, tem tipos de pregação que mesmo que a teologia seja boa, mas a maneira como ela é feita, o contexto em que ela é feita, acaba concentrando na figura do pregador e Cristo fica nas sombras.
Cristo vai para o pano de fundo, ele fica no background, ele não aparece. Quando o pregador deveria se esconder atrás da cruz, só deveria aparecer a cruz. Uma vez, eu não sei quem foi pregador, se foi Wesley, Spurgeon, um desses aí, ele dizia que preferia que quando as pessoas saíssem da sua pregação, elas dissessem assim: que Cristo maravilhoso, em vez de dizer que pregador maravilhoso. Que pregador maravilhoso. Paulo sabia que Cristo o havia chamado para pregar e que essa pregação não podia ser de qualquer maneira, de onde a gente tira a lição de que você não pode pregar o evangelho de qualquer jeito, que nem todo meio glorifica Cristo. Não é só uma questão de conteúdo. Não é só questão de conteúdo. Nem todo meio glorifica a Cristo, porque alguns meios eles são auto-chamativos. Eles chamam a atenção, desviam o foco da pessoa de Jesus e acaba anulando a cruz de Cristo, no sentido de que a mensagem a respeito de que Cristo morreu na cruz para os nossos pecados, ela acaba perdendo o efeito, ela se perde no som de cores, de luzes, de vozes, de visuais e tudo mais. E tudo mais. Eu não estou dizendo que a gente não pode utilizar algum recurso, por exemplo, um data show ou algum outro recurso, mas que funcione como um recurso para ajudar e não alguma coisa que é um fim em si mesmo. O resultado é a anulação da cruz de Cristo.